Salve galera! Como é que vocês estão, seus lindos, suas lindas? Pessoal, devido a vários pedidos e vários e-mails que eu tenho recebido aí ao longo dos meses, tá? Estou divulgando aqui o treinamento de NR12, deixando claro um ponto. Primeiro ponto, estou de óculos devido a uma conjuntivite, ok? Então, relevem o óculos. Segundo ponto, pessoal, muitas empresas estão pedindo aí o curso de NR12 dos funcionários quando estão entrando para prestar um serviço, né? O curso de NR12, pessoal, pelo menos eu particularmente, ele é um complemento já da NR18, tá? Que é a integração de segurança e aí já embalando também o treinamento de NR6. Eu já tenho treinamento de NR18 aqui no canal, quase 200 slides. Tenho treinamento de NR6 também, né, que eu disponibilizo aqui para quem quiser, né, por R$ 10 aí, uma taxinha simbólica para poder ajudar o canal. E tenho vários outros treinamentos também aí que o pessoal de vez em quando me solicita aí, eu peço uma contribuiçãozinha simbólica para poder ajudar o canal. Esse treinamento aqui não vai ser diferente, tá? Caso você goste desse treinamento que eu vou apresentar aqui, né, pedir também uma contribuição simbólica, um valorzinho bem baixinho, e aí eu mando em PowerPoint, editável, aí você muda, deixa com a sua cara, coloca alguma informação que você acha que está faltando, ou retire alguma informação também. Enfim, a minha intenção com esses treinamentos de PowerPoint, além de me ajudar a manter o canal com uma contribuição, é também facilitar a vida de vocês, porque vocês não tenham que parar 1, 2 dias, uma semana para poder montar um treinamento, né? Então, se você gostar desse treinamento, me manda um e-mail e eu passo aí a lista de todos os treinamentos que eu tenho. Tá? Esse aqui vai ser um valorzinho bem baixo, pessoal, para poder ajudar mesmo, tá? Bom, se você já tem o meu treinamento de NR18 e já tem o de NR6, então esse daqui, como eu falei, vai ser um complemento ali para você poder matar aí os 3 treinamentos aí e facilitar a sua vida. E aí você vai ter lá o certificado de NR18, NR6 e NR12, beleza? Pessoal, esse treinamento aqui, ele é teoricamente poucos slides, não tem muito slide não, porque ele já é um complemento, tá? Dos demais treinamentos, como eu falei para vocês, tá? E eu vou apresentar ele todo aqui na íntegra até para vocês verificarem se vocês têm interesse. Um ponto importante aqui, tá? A NR12 ela tem vários itens aqui que eu não coloquei aqui porque na minha visão são itens de fiscalização pro técnico de segurança. Então, se você foi contratado numa empresa, se você está numa empresa ou você está começando agora, existem vários itens da NR12 que é o técnico de segurança que tem que chegar lá e verificar se o equipamento está conforme, né, e não o operador, né? Então, por isso que ele não está aqui. Mas, se você achar que é válido para passar para os funcionários, você pode colocar aqui nesse treinamento. Esses tópicos que eu coloquei aqui são os que eu acho mais importante para poder passar pro funcionário que está chegando na empresa, que está começando agora, né, que está integrando. Então são itens assim que na minha visão eu acho importante passar para ele. Esses itens de fiscalização não foi colocado aqui porque eu acho que isso daí já é mais para o técnico de segurança, beleza? Então eu vou passar aqui o treinamento para vocês, né? E se vocês gostarem, mande um e-mail aí para mim que eu posso mandar ele em PowerPoint para vocês aí, tá? Conforme eu comentei aí no começo do vídeo. Pessoal, a NR12, tá? Ela vai definir aí todas as referências técnicas aí e as medidas de proteção para resguardar a saúde dos funcionários, tá? Ela vai estabelecer aí os requisitos mínimos, né, para prevenir os acidentes, tanto na fase de projeto, na fase de utilização do equipamento, na manutenção, no transporte, enfim. Ela é uma norma que ela vai atuar em cima de máquinas e equipamentos, né, né, na segurança do trabalho nas máquinas e equipamentos. Então, o que ela fala? Ela fala que a empresa ela vai ter que adotar todas as medidas de proteção, tá, do trabalho em máquinas e equipamentos capazes de resguardar a saúde e a integridade física dos funcionários. Então, essa é a obrigação da empresa. Tá? E o que são as consideradas pela norma, essas medidas de proteção? Né? Ela vai ter uma prioridade. Ela vai dar uma prioridade. Então, primeiro são as proteções coletivas. A gente sempre vai priorizar a proteção coletiva. São aquelas barreiras físicas, enclausuramento das partes móveis das máquinas. Então, tudo isso daí é medida de proteção coletiva. Depois, a norma vai trazer também as medidas de
proteção administrativas, né? O que seria isso? É você treinar o funcionário, você colocar procedimento de segurança na operação da máquina. Tudo isso aí são medidas administrativas. E depois a gente vem com os EPIs, caso a gente não consiga eliminar ali aquele fator de risco ali. E aí a gente entra com os EPIs, tá? Essa é a ordem que a gente utiliza. A norma, ela traz obrigações para os trabalhadores. Isso daqui é muito importante você passar para o funcionário. Então, o funcionário ele tem que cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte dessas máquinas e equipamentos. Ou seja, ele vai ter que cumprir todas as determinações e todos os procedimentos de segurança. Isso é obrigação do funcionário, tá? Outro ponto importante é ele não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou nos dispositivos de segurança das máquinas e dos equipamentos, de maneira que possa colocar aí em risco a sua segurança ou até a segurança das pessoas que estão no entorno. Então, pessoal, a gente sabe que alguns dispositivos de segurança em algumas máquinas, eles atrasam a produção, na visão da produção, né? E muitas vezes você pode pegar um operador que possa burlar esse sistema, fazer alguma alteração. Vou dar alguns exemplos aqui. Prensas, por exemplo, que você tem a partida dela, um comando bimanual, onde você precisa estar colocando as duas mãos em botões diferentes ali ao mesmo tempo. Aí você pega o funcionário colocando um calço em um dos botões para poder fazer dar a partida na máquina, né? Com uma mão só. Outro ponto que eu lembro também aqui agora que veio na minha mente foi uma empilhadeira elétrica retrátil, né? Em um local que eu trabalhava. Né? Para quem não sabe, a bateria dessa empilhadeira é o contrapeso dessa empilhadeira. E ela avança a torre, né? E existe uma trava de segurança ali nessa empilhadeira para evitar que essa bateria se movimente a hora que a máquina está fazendo a movimentação do pallet. E essa trava quebrou. Quando eu estava fazendo uma inspeção nas máquinas, o que eu encontrei? Uma cunha de madeira. Então, o operador de empilhadeira ele cunhava, né, essa bateria para evitar que ela se deslocasse durante o avanço da torre. Isso pode provocar um sério acidente. Imagine um pallet sendo erguido aí a 10, 12 metros de altura, avançando a torre, essa cunha cai, a bateria avança para frente e aí tomba a máquina, né? Então tem vários exemplos aí, a esmerilhadeira, né, que é a lixadeira, funcionário tirando a proteção do disco porque atrapalha no corte. Pessoal, tem vários exemplos para quem está no dia a dia da segurança. Você tem vários exemplos aí, né, de alterações que os funcionários fazem ou a retirada de algum dispositivo de segurança que coloca em risco todo mundo, tá? Então não pode, isso aí você tem que deixar bem claro para os funcionários. Inclusive eu sou adepto aí de pegou o funcionário fazendo isso, é punição administrativa direta, advertência, suspensão, né? Enfim, aí vai do seu critério. Comunicar ao seu superior imediato sempre que uma proteção ou dispositivo de segurança for removido, danificado ou perder a função. Então isso daqui é muito importante, né? O funcionário, o operador dessa máquina, assim que ele encontra algum dispositivo danificado ou algum dispositivo que não esteja funcionando, ele tem que comunicar ao superior imediato dele. E, detalhe, muito funcionário não faz isso com medo de represálias da empresa. Então, o que eu sempre faço em todas as empresas que eu trabalhei? Eu sempre falo para os operadores, cara, pegou uma situação dessa, me chama, fala que vai no banheiro, passa na minha sala, me encontra, me liga, me manda uma mensagem, me passa o problema. Eu vou até o local como se eu estivesse fazendo uma vistoria rotineira, pego essa situação, interdito a máquina, paraliso a atividade e eu não vou, em hipótese nenhuma, colocar que foi você, o operador, que me passou essa situação. Né? Isso daí eu protejo o operador, ganho a confiança dele e ali eu sei que qualquer problema que tiver naquela máquina ele vai poder me passar. Então isso é uma dica de segurança que eu dou, principalmente para quem está começando agora, porque se você expor o operador, provavelmente ele não vai mais passar para você as informações e com medo de ter alguma represália, de ser mandado embora, enfim. Então fica um alerta aí com relação a essa situação aí.
tá? Que eu acho válido. Bom, participar dos treinamentos fornecidos pela empresa, tá? E colaborar com a empresa na implementação dos dispositivos contidos na NR. Então, o funcionário tem que fazer isso, tá? Um outro ponto importante também, relacionado ao arranjo físico das instalações, é que em todos os locais de instalação de máquinas e equipamentos, tá, as áreas de circulação têm que ser devidamente demarcadas, pessoal. Tá? Então, se você tem uma empresa ali onde você tem as máquinas, precisa ser demarcado no piso a localização dessas máquinas. Se você tem ali naquele um ambiente, um centro logístico onde você tem fluxo de empilhadeiras, transpaleteiras, você tem que ter uma demarcação no solo, onde vai ter máquina passando, onde vai ter pedestre passando. Tá? Então você precisa fazer essa demarcação também. Tá? Então o funcionário tem que saber que isso é norma. Então ele tem que circular nas áreas onde estão as demarcações. Tá? E não ficar circulando em área onde tem demarcação de máquinas. Beleza? As áreas de circulação de armazenamento de materiais e os espaços em torno das máquinas têm que ser projetados, dimensionados e mantidos de forma que os trabalhadores e os transportadores de materiais mecanizados e manuais movimentem-se com segurança. Pessoal, o entorno da máquina tem que estar limpo, né? É muito comum você pegar prensa aonde, cara, todo o entorno da máquina está obstruído por papelão, por plástico. Galera, tem que estar desobstruído. Mesmo que tenha excesso de material no local, mas o entorno da máquina tem que estar desobstruído. Você não pode estar com a máquina enclausurada no meio do papelão, no meio do entulho. Estou dando a prensa como exemplo, porque eu trabalhei num lugar onde o pessoal não respeitava. Né? Só tinha ali a parte frontal da prensa desobstruída. O resto, plástico, papelão, dá um curto ali em alguma fiação, cara, você tem um incêndio ali de grandes proporções. Então o entorno, o operador precisa deixar o entorno da máquina livre, não só prensa, tá, pessoal, como todas as máquinas. Até para evitar um acidente, acabe tropeçando, ou acabe se machucando, tá? As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser organizadas e armazenadas ou dispostas em locais específicos para essa finalidade. Então é muito comum a gente chegar na frente de trabalho ali, onde tem máquinas, equipamentos, está uma zona, tudo largado no chão. Então tem que ter uma organização ali e uma limpeza, tá? E todas as máquinas móveis que possuem rodízios, pelo menos 2 deles devem possuir trava. Então, isso é uma coisa que eu passo para o operador. Tem rodízio na máquina para poder fazer a movimentação, quebrou a trava da rodinha, passa para a gente providenciar a adequação. Tá? As máquinas nas áreas de circulação, nos postos de trabalho ou qualquer outro local que possa haver aí trabalhadores devem ficar posicionadas de modo que não ocorra transporte e movimentação, né, nessa área de materiais sobre os trabalhadores, pessoal, principalmente talha, içamento de carga, empilhadeira, né, você precisa delimitar a área, você não pode fazer içamento ou movimentar carga em cima das pessoas que estão trabalhando. Isso daí é muito grave. Então, principalmente centro logístico, quando você tem ali mezaninos, onde a empilhadeira coloca, né, pallets nas partes superiores, você tem que ter uma demarcação, uma barreira física ali para evitar que os funcionários passem por baixo da carga, tá? Então tome muito cuidado com isso daí e todos os operadores de máquinas têm que ter tem que ter essa consciência. Eu não posso erguer uma carga aonde as pessoas estejam passando por baixo. Tá? Isso é muito importante. Referente à parte de instalações e dispositivos elétricos, pessoal, tá? Os circuitos elétricos aí de comando e potência das máquinas e equipamentos têm que ser projetados e mantidos de modo a prevenir aí, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e qualquer tipo de acidente, tá? Então, tome cuidado com isso. Por que eu passo isso para os funcionários? Qualquer tipo de máquina ou equipamento que você está operando, viu lá a fiação exposta, a fiação da máquina está danificada, para a atividade e passa para a gente, tá? Não pode continuar trabalhando com a máquina com fiação exposta. As máquinas têm que ser aterradas conforme as normas técnicas oficiais, tá? Então as carcaças, os invólucros, as blindagens ou as partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte do circuito elétrico têm que ser aterrada, pessoal. Tá? Bitoneira. Eu já peguei várias matérias aí de funcionários que morrem tomando descarga elétrica em bitoneira.
porque quase ninguém faz o aterramento das bitoneiras, até porque ela fica movimentando de lugar e o pessoal não aterra e aí acontece acidente fatal. Eu já vi várias notícias aí na internet de funcionários que perderam a vida aí porque tomaram uma descarga elétrica na bitoneira. Então tome cuidado, tá? Pessoal, outro ponto importante aqui, que são proibidos nas máquinas e equipamentos, tá? A utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada e a utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos e a existência de partes energizadas expostas, como eu já falei aqui. Por que essas chaves, tipo faca, essas chaves não podem ser colocadas nas máquinas e nos equipamentos, pessoal? Imagine uma serra circular com esse tipo de chave. Acabou a energia, ou houve uma queda de energia, a máquina vai parar. Aí muitas vezes os funcionários sentam em cima da mesa da máquina, ou tá ali fazendo alguma manutenção, tá ali com a mão próxima da serra, e a energia volta. Nesse tipo de chave, a máquina vai dar um tranco e vai voltar a funcionar. E aí você pode ter um acidente grave. Então ela precisa ter uma chave ali magnética que, se caiu energia com ela ligada, quando essa energia volte, a máquina não volte a funcionar sozinha. Tá? Por isso que a gente tem esse item aqui. Referente aí aos dispositivos de partida, acionamento e parada, pessoal. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas têm que ser projetados e selecionados e instalados de modo que não se localizem em zonas perigosas. O funcionário não pode se colocar em risco para poder apertar algum desses botões. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Tá? Impeçam o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental, não acarretem riscos adicionais e dificultem aí que burlem o sistema, tá? Até inclusive esse é um ponto muito importante no checklist, né? Quando o operador chega para operar uma máquina, eu passo para os funcionários. Cara, liga a máquina e aperta o dispositivo de parada de emergência. A máquina tem que parar. Se ela não parou, já tem que parar a máquina ali e vai ter que interditar. Isso é um ponto que você não pode permitir, nem o operador pode operar uma máquina se esse botão de emergência estiver em falha e não estiver funcionando, tá? Os comandos de partida e o acionamento das máquinas têm que possuir dispositivos que impeçam seu funcionamento automático ao serem energizados. Quando forem utilizados dispositivos de acionamento bimanual, visando manter as mãos do operador fora da zona de perigo, esses devem atender aqui a alguns requisitos mínimos, tá, pessoal? Possuir atuação síncrona, ou seja, um sinal de saída deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuação do comando, os botões, forem atuados com um retardo de um tempo menor ou igual aí a meio segundo. É muito rápido, tá? Você não pode ir lá apertar um botão, depois ir lá apertar o outro botão e a máquina funcionar. Tem que ser praticamente aí, tá? Ao mesmo tempo. Beleza? Deixa eu tirar aqui, peraí. Meu olho tá zoado. Ai, meu Deus do céu. Meu olho tá zoado, mas tá melhorando. Bom, pessoal, aqui as máquinas e os equipamentos cujo acionamento por pessoas não autorizadas aí, que possam oferecer algum risco à integridade física, né, de qualquer pessoa, tem que possuir um sistema de bloqueio. Então, normalmente, pessoal, né, nas chaves ali, nessas máquinas, nas prensas, normalmente na chave geral vem um buraquinho ali, aonde você coloca um cadeado, né? Então, o que eu passo para os funcionários? Vai no banheiro, por exemplo, prensa, vai no banheiro, vai trocar de turno, vai almoçar, vai jantar, vai sair de próximo da máquina, você precisa desligar e travar essa máquina. Precisa ter o bloqueio. Qualquer máquina que uma pessoa que não tenha o treinamento possa pegar essa máquina e possa se acidentar, tem que ter o bloqueio. Às vezes eu vejo empilhadeira, trator reto do cara, o operador sai de próximo da máquina, desliga a máquina e deixa a chave no contato. Não adianta nada. Se você deixou a máquina no contato, você está proporcionando que qualquer pessoa pegue essa máquina aí e provoque um acidente. Eu lembro até um vídeo de uma senhora que morreu na praia, atropelada por um trator. Até saiu nos jornais isso daí, onde o operador foi no banheiro, deixou a chave no contato, o ajudante que não tinha CNH, não tinha treinamento, não tinha nada, conseguiu pegar a máquina e movimentou esse trator e acabou atropelando aí a senhora que estava deitada na areia.
Então, por que ele conseguiu pegar a máquina? Porque o operador descumpriu esse item aqui, muito importante da norma, que ele proporcionou que qualquer pessoa tivesse acesso à máquina a partir do momento que ele deixou a chave no contato, tá? Então, fica ligado nisso daí. Eu sempre faço vistoria quando estou andando pela empresa. Cheguei numa máquina, a chave está no contato, eu tiro a máquina, ponho no bolso, não falo nada, deixo o operador procurar a chave quase 1 hora, aí depois eu dou uma carcada nele, né, e se for reincidente aí, a gente aplica as punições administrativas, tá? Sistema de segurança, pessoal. As zonas de perigo das máquinas e equipamentos têm que possuir um sistema de segurança caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados que resguardem a proteção, a saúde e a integridade física dos trabalhadores, tá? Todas as partes móveis da máquina aí tem que estar protegida, tá, pessoal? As proteções, dispositivos e sistemas de segurança são parte integrante das máquinas e equipamentos e não podem ser considerados itens opcionais para qualquer fim. É muito comum, já peguei isso em outras empresas que eu trabalhei, gerente de manutenção querendo tirar a proteção de máquina porque fala que atrapalha a operação. E aí começa a falar que não, que isso daí é opcional. Então, não pode ser retirado em hipótese nenhuma qualquer dispositivo, qualquer proteção aí de partes móveis dessas máquinas aí, tá? Um exemplo claro disso são as bitoneiras. O pessoal às vezes não usa aquela proteção da cremalheira, tá? E aí você pode ter um acidente grave ali com esmagamento de membro, tá? Então tomem cuidado. Todas as partes móveis das máquinas têm que estar ali enclausuradas. Dispositivo de parada, pessoal, as máquinas têm que ser equipadas aí com esses dispositivos de parada de emergência, como eu já falei anteriormente, tá? Os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados como dispositivo de partida ou de acionamento. Por que eu coloquei isso daqui? É muito comum, às vezes, a máquina está com algum problema no botão de partida, na chave, e aí o operador começa a ficar ligando e desligando a máquina pelo botão de emergência. Isso não pode, está aqui no NR12. Então fique atento aí a esse detalhe, porque isso é uma não conformidade até comum de acontecer, tá? Transportadores de materiais, pessoal, né, aquelas máquinas que fazem a movimentação de material. O que você tem que se atentar aqui? É proibida a permanência e a circulação de pessoas sobre partes em movimento ou que possam ficar em movimento dos transportadores de materiais quando não projetados para essa finalidade. Aquelas esteiras, a gente cansa de ver acidente aí onde o funcionário acaba caindo dentro da máquina e acaba sendo triturado, sendo moído ali. Então você não pode ter funcionário andando, circulando em cima dessas máquinas, tá? A permanência e a circulação de pessoas sobre transportadores contínuos, né, que é aquelas, como se fosse uma esteira, devem ser realizados por meio de passarelas com um sistema de proteção contra a queda, conforme o anexo da norma. E durante o transporte de materiais suspensos, tem que ser adotadas medidas de segurança visando garantir o quê? Que não haja pessoas sob a carga. Não pode acontecer, pessoal. O funcionário não pode andar ou transitar em cima dessas esteiras, dessas máquinas, e nem pode ficar também embaixo de carga que está sendo suspensa, tá? Referente à parte de manutenção, inspeção, preparação, reparo, limpeza, tá? Todas essas manutenções têm que ser registradas em livro próprio, tá? Ficha ou sistema informatizado interno da empresa, onde você vai colocar as intervenções que são realizadas, a data de realização de cada intervenção, o serviço que você fez, as peças que foram reparadas ou substituídas e todas as condições de segurança do equipamento. Isso daí precisa estar registrado, porque no caso de uma fiscalização, vai ser solicitado isso daí, tá? Para um auditor fiscal do Ministério do Trabalho ou numa perícia trabalhista. Imagine que você tem um acidente com um funcionário que muitas vezes burlou algum sistema de segurança. Pô, se você não fez a sua parte, né, se a manutenção não fez a sua parte, se a máquina não está em dia, você vai ter problemas também. Tá? Indicação conclusiva quanto à condição de segurança da máquina em nome do responsável pela execução dessas intervenções. O registro das manutenções, pessoal, tem que ficar disponível aí a todos os trabalhadores envolvidos na operação, na manutenção, no reparo, bem como para a CIPA e para o SESMIT, tá? E para os auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Então, a empresa não pode bloquear
o acesso a essa documentação, tá? Isso aí está garantido pela NR12. Outro ponto importante também, tá? Toda manutenção, inspeção, reparo, limpeza, ajuste, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de ação que fosse executada nessa máquina tem que ser feito por profissionais capacitados, qualificados e habilitados, formalmente autorizados pela empresa, tá? O isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos de modo visível ou facilmente identificável por meio dos dispositivos de comando, tá? Então, isso aí tem que ter na máquina. Bloqueio mecânico e elétrico na posição desligado ou fechado de todos os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir aí a reenergização. Sinalização com cartão de etiqueta de bloqueio, contando o horário, a data do bloqueio, motivo da manutenção e responsável. Pessoal, isso aqui, né, são medidas aí que vão garantir. Deixa eu até voltar aqui. Com relação a toda essa parte aqui do item 12.11.3, isso aqui é muito importante. Cansei de ver acidentes fatais até por conta de funcionários em máquinas de grande porte que acabam, né, o funcionário está dentro da máquina fazendo um reparo, vem outro funcionário, acaba ligando a máquina e o funcionário acaba entrando em óbito ali. Pessoal, toda vez que você vai ter uma manutenção numa máquina onde o funcionário vai entrar dentro dessa máquina, uma máquina de grande porte, precisa ser feita uma reunião com a segurança do trabalho, com a manutenção, passar o que vai ser feito, por que vai ser feito, precisa ser feita uma APR, tá? Uma análise preliminar de risco, todos têm que assinar essa APR, tem que ser aberta uma permissão de trabalho, tem que fazer o bloqueio físico dessa máquina na parte de energia. É uma máquina que ela vai funcionar só por energia elétrica. Ela tem, às vezes, um pistão ali hidráulico que, mesmo com a máquina desligada, ele pode descer. Você vai ter que fazer bloqueios elétricos, bloqueios mecânicos. Enfim, você vai ter que bloquear, você vai ter que sinalizar, você vai ter que fazer todos os procedimentos de segurança para evitar que essa máquina volte a funcionar com alguém lá dentro, alguém fazendo a manutenção. Tudo isso aí tem que ser registrado, pessoal, tá? Então isso é fundamental que todos os funcionários de manutenção saibam. Você só pode entrar numa máquina, você só pode fazer uma manutenção numa máquina depois que a segurança do trabalho é informada, que é feito o APR, que é aberta a permissão de trabalho, que são feitos os bloqueios, as sinalizações. Quem vai ficar com a chave desse bloqueio é o funcionário. Tá? Muitas vezes você vai colocar vários bloqueios, né? Então o funcionário, o mecânico lá, ele vai colocar o bloqueio dele, a segurança do trabalho coloca o bloqueio dela. Ou seja, para você conseguir religar essa máquina, vão ser várias pessoas aí que vão ter que abrir esse bloqueio para você certificar que realmente todo mundo acabou o serviço e ninguém está lá dentro da máquina para provocar um acidente. Então tome muito cuidado com isso aí, tá? Medidas adicionais de segurança, sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento do retorno acidental das partes basculadas ou articuladas, né? Então, por exemplo, você vai estar fazendo um trabalho numa plataforma elevatória que sobe por pistão, ou numa caçamba de um caminhão. Cara, você não pode ir lá travar ela aberta somente com o pistão, somente com a parte mecânica da máquina. Você precisa colocar um calço, porque se houver um rompimento de uma mangueira hidráulica, por exemplo, que vai descer essa parte da máquina, tem um calço ali, uma prancha, garantindo ali que não haja o prensamento do funcionário. Se você tiver dúvida quanto a isso, se você é um recém-formado, pessoal, tá? Fale com os encarregados de manutenção que vão explicar para vocês isso daí, tá? Nas manutenções das máquinas e equipamentos, sempre que você detectar qualquer defeito em peça ou componente que comprometa a segurança, deve ser providenciada a sua reparação ou substituição imediata por outra peça ou componente original ou equivalente, de modo que você possa garantir as características originais da máquina, tá? Se não tiver essa peça, a máquina tem que ser interditada, beleza? Procedimentos de trabalho na segurança aí da operação, né? Então, ao início de cada turno de trabalho, pessoal, ou toda vez que for preparada uma nova máquina, o operador tem que fazer um checklist
tem que fazer uma verificação de todos os sistemas de segurança. E eu sempre falo que é bom registrar isso. Então faça um checklist, cada máquina tem o seu checklist, o operador chegou, independente se já foi feito naquele turno de trabalho, cada operador tem que fazer o seu checklist. Às vezes você tem um operador que não é tão rigoroso, que às vezes não se importa tanto com os equipamentos de segurança, então cada operador tem que fazer o seu checklist e atestar que essa máquina está em condições de funcionamento. Tá? Então isso também é um ponto que eu bato muito nos treinamentos de NR12 com relação aos funcionários. Referente à capacitação, pessoal, operação em manutenção, inspeção e todas as intervenções em máquinas e equipamentos têm que ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados e capacitados. A NR12 lá traz lá o conteúdo, tá? Então, isso daí já é para os instrutores, né, para os profissionais de segurança, por isso que eu não coloquei aqui, tá? Só que o funcionário tem que saber o quê? Para ele operar uma máquina, um equipamento, ele tem que receber o treinamento dado pela empresa. Então, ele não pode operar uma máquina sem ter treinamento. Outros requisitos específicos aqui de segurança que a NR12 traz para a gente. É proibido o porte de ferramentas manuais nos bolsos, tá? Ou em locais não apropriados para essa finalidade. Beleza? Bom, pessoal, esse é o ponto da NR12 que eu queria colocar para vocês. Alguns pontos aí da NR12 que eu acho estratégicos para você ministrar um treinamento para os funcionários que estão entrando na empresa, que vai servir de complemento para a NR18, para a NR6, que são dois treinamentos que eu já tenho aqui, já tenho os vídeos aí no canal, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre dois equipamentos que é muito comum nas empresas, que são as motosserras e as roçadeiras. Isso aqui não é um treinamento para operador, tá, pessoal? Esses funcionários têm que ter aí o treinamento de formação de operadores em motosserra, inclusive tem um anexo, é um treinamento de 8 horas, tá? Isso aqui é só alguns pontos gerais que eu acho bacana passar para os funcionários. A prensa eu não coloquei aqui, porque eu acredito que com relação à prensa, você precisa ter o certificado de operador de prensa e é um curso voltado exclusivamente para a prensa, né? Onde você tem também parte teórica, parte prática. Então aqui, esse treinamento que eu estou passando para vocês é um treinamento geral que eu passo para todos os funcionários, beleza? Essa parte da motosserra e da roçadeira que eu vou entrar agora vai ficar a critério de vocês, se vocês querem tirar e fazer um complemento no NR18. Assim, eu coloquei porque eu tento montar o treinamento para que sirva para o maior número de pessoas, beleza? Então, referente às motosserras, tá, pessoal? Elas têm que dispor aí de alguns dispositivos de segurança, freio manual ou automático de corrente, pino pega corrente, protetor de mão direita, protetor de mão esquerda e as travas de segurança do acelerador. Tá? Os fabricantes e os importadores de motosserras e similares aí têm que informar catálogo, manual de instrução, todos os modelos, os níveis de ruído. Simba! Porra, esse cachorro é louco. Todos os modelos e os níveis de ruído e vibração e como que eles fizeram essa medição. Então, para você que é técnico de segurança, qual que é o protetor auricular, qual que é a luva adequada para fornecer para o funcionário. Oh, meu Deus do céu. Você vai pegar no manual de proteção, no manual de instrução do equipamento, onde vai estar lá o nível de ruído que esse equipamento funciona. Simba! Vem pra cá! Porra, meu! Tá louco? Fica aqui. Porra, meu, não pode ver eu gravar um vídeo, velho. Vou falar pra você e o Ragnar, que é meu galo, vocês estão disputando quem aparece mais, né? Cacete, meu. Fica quieto. Beleza, galera? Vamos lá. As empresas têm que promover aí a todos os operadores de motosserra e similares treinamento para utilização segura da máquina, com carga horária mínima de 8 horas, tá? Conforme conteúdo programático, relativo à utilização, né, constante no manual de instrução. Então, operador de roçadeira, operador de motosserra tem que ter, operador de prensa tem que ter um curso específico para isso. Tá? Todos os modelos de motosserra e similares têm que conter sinalização de advertência, indelével e resistente, em local de fácil leitura e visualização do usuário, com a seguinte informação: o uso inadequado pode provocar acidentes graves e danos à saúde. Isso é obrigatório.
E é proibido também o uso de motosserras similares à combustão interna em lugares fechados, pessoal, ou insuficientemente ventilados. Caso tenha que utilizar equipamentos em lugares fechados, você vai precisar fazer aí, montar um sistema de exaustores, fazer a ventilação forçada de ar dentro desse ambiente, tá? Alguns cuidados aqui para operar uma motosserra, tá? Então, para quem tem motosserra ou para quem vai operar motosserra, é obrigatório que se faça o registro no IBAMA, tá? Conferir o manual de instrução do fabricante para saber do manuseio correto aí do equipamento. Antes de utilizar o equipamento, verificar se o sistema de combustível não tem vazamentos, se os controles do acelerador estão funcionando normalmente, né, e se a chave de parada está cumprindo seu papel de garantir um desligamento seguro. Então é aquilo lá, né? O operador precisa fazer um checklist inicial toda vez que ele for operar o equipamento. Utilizar os EPIs, tá? Capacete, óculos de proteção, viseira, protetor auricular, luva antiderrapante, calça de motosserrista e as botas de proteção. Isso aqui é obrigatório, tá? Jamais operar a motosserra sozinho, tá? Verificar se existem animais por perto, tá, pessoal? Usar todos os dispositivos de segurança inclusos no equipamento, né? Antes da partida, checar se a motosserra não está encostando em nada, nem apoie o aparelho sobre a perna ou sobre o joelho, né? Sempre utilizar as duas mãos, né? Mantendo os dois pés firmes no chão, não fazer uso, né? Apoiado em escada, em árvore ou qualquer outra superfície instável. Não use o aparelho quando estiver desequilibrado, né? Com os braços esticados, né? Ou segurando com apenas uma mão. Principalmente para a galera que usa motosserra em cima de árvore, tem que tomar cuidado, tem que fazer um treinamento específico para isso, tá? Em medidas gerais de segurança, a gente não aconselha, né? A gente sempre aconselha que o equipamento seja utilizado numa superfície instável, mas a gente sabe que existem casos e casos, né? Onde o funcionário está em cima de uma árvore, precisa ligar essa motosserra. Então todos esses trabalhos têm que ser supervisionados. É bom que seja supervisionado por profissionais de segurança, né? Tome muito cuidado, pessoal, quando você vai ligar esses equipamentos em superfícies instáveis, tá? Não operar em locais fechados, né, com pouca ventilação, né? E nem fume, né, ou utilize o equipamento perto de materiais inflamáveis, né? Tenha atenção no abastecimento do combustível, né? Que é o principal problema aí, é derramar gasolina ou óleo, né? E aí acaba provocando um incêndio. Então toma muito cuidado com isso daí, tá? Fica ligeiro. Principalmente se cair, né, sobre as roupas, tem que trocar as roupas, então toma muito cuidado. Referente à roçadeira também, pessoal, tá? Alguns cuidados aí para operar as roçadeiras. Utilizar os EPIs, né? Capacete caso necessário, óculos de proteção, protetor facial, protetores auriculares, as luvas antiderrapante, calça, bota de proteção, tudo isso daí é importante. No deslocamento da máquina, sempre desligar a máquina, tá? E transportá-la presa ao cinto, né? Ou equilibrada pelo tubo. Quando lá na motosserra também, né? Vai fazer a movimentação da motosserra, desliga a motosserra, coloca dentro da proteção a lâmina que existe, tá? Então nunca faça o deslocamento com a máquina ligada. Quando for abastecer, sempre desligar a máquina antes de abastecer, né? Não abastecer enquanto o motor ainda estiver quente. Toma muito cuidado, tá, pessoal? A gente sabe que ali no dia a dia, na correria, o funcionário acaba, né, abastecendo com o motor quente, não espera esfriar um pouco, mas utiliza uma janela ali para você até descansar alguns minutos. Então, sei lá, encheu o tanque, trabalhou com a roçadeira, acabou o combustível, cara, põe a roçadeira no chão, dá uma respirada, toma uma água, vai no banheiro, né? E aí depois, com o motor um pouquinho mais frio, você vai, abastece e vai para a segunda etapa. É muito importante que você faça algumas pausas aí durante o trabalho com a roçadeira, porque é bem cansativo, tá? Abra a tampa do tanque cuidadosamente para que a pressão existente diminua lentamente, né? E não respingue combustível para fora, né? Só abasteça aí em locais bem ventilados. Caso derrame combustível, limpe imediatamente a máquina, porque você tem um risco de incêndio. Se cair na roupa combustível, tem que trocar, tá, pessoal? Toma muito cuidado com isso daí, tá? Antes de você ligar a máquina, verifique se a máquina está em perfeitas condições de funcionamento, se os dispositivos de segurança, tá, estão funcionando, se as proteções contra a projeção de partículas estão bem presas na lâmina,
tá? Não pode operar a máquina sem estar com a proteção, pessoal. Senão você vai poder provocar um acidente aí com a projeção de pedras ou de partículas aí que acabam pegando, tá? Quando você for ligar a máquina, tá? No mínimo a 3 metros de distância do local de abastecimento, né? E não em locais fechados. Não permitir que outras pessoas permaneçam no raio de pelo menos 15 metros, nem mesmo ao ligar a máquina, tá? Pois podem ser lançados objetos aí pela ferramenta de corte, tem um perigo de ferimento. Então você precisa ter um raio aí de isolamento para você poder trabalhar com essa roçadeira. Muitas empresas, quando não tem essa possibilidade de isolar a área, elas trabalham com rede. Você não pode trabalhar sem ter isolamento de área ou a rede, tá? Porque você vai ter projeções de partículas aí, se pegar no olho pode cegar alguém, tá? Então tome muito cuidado. Você que é da segurança do trabalho, não permita atividades com roçadeira sem a tela, para evitar essas projeções de partículas aí. Segurar e conduzir a máquina, tá, pessoal? Sempre com as duas mãos, tá? Durante o trabalho, a máquina produz gases tóxicos, assim que o motor é acionado. Esses gases aí podem ser inodoros, invisíveis, podem conter aí tanto hidrocarbonetos como benzeno não queimados. Então você nunca pode trabalhar com a máquina em lugar fechado ou mal ventilado, mesmo com as máquinas com catalisador, tá? Não fumar durante o horário de trabalho, né, enquanto você está trabalhando ali com a máquina, né, porque você tem o perigo de incêndio, né? Tem gases inflamáveis ali que podem escapar do sistema de combustível. Então você não pode operar uma roçadeira, uma motosserra fumando, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Durante o corte de mato alto, tá, e por baixo de arbustos, manter a ferramenta de corte afastada pelo menos uns 15 centímetros do solo, para não colocar a vida de pequenos animais em risco, tá? Eu aconselho vocês, pessoal, tá, de segurança do trabalho, todo mundo que trabalha com roçadeira, com motosserra, jardinagem, vocês aplicarem o treinamento de animais peçonhentos. Também tem esse treinamento aqui no canal, tenho disponível em PowerPoint, insetos venenosos e animais peçonhentos. Serpentes, aranhas, escorpião, é super importante. Esse pessoal corre um sério risco aí de ter acidentes com esses animais. E até um EPI que eu até não coloquei aqui, mas que eu vou falar, que até depois eu vou colocar aqui na apresentação para vocês não esquecerem, as perneiras, pessoal, tá? Precisa ter perneira para essa galera que está fazendo roçada aí, porque a incidência aí de encontrar uma serpente aí peçonhenta não é tão assim, não é tão raro de acontecer, tá? Atualmente mesmo eu trabalho numa empresa onde a gente está com uma incidência aí semanal de serpentes, né? Então tome muito cuidado com isso daí, tá? Perneira precisa ser colocada para esse pessoal também. Até foi bom esse item aqui porque eu acabei esquecendo de colocar aqui na apresentação, mas eu vou colocar para vocês. Que eu for enviar esse treinamento já vai ter lá a perneira também, tá? E sempre que encontrar uma serpente, não tentar manusear esse animal, né? Aí vai entrar muito no treinamento lá de animais peçonhentos. Então vocês podem perceber que um treinamento vai, né, se encaixando com o outro. Por isso que é importante você ter ali vários treinamentos ali no seu acervo, para quando esse funcionário entrar na empresa, você consiga aí fazer uma boa instrução, capacitar bem esses funcionários aí, tá? Sempre desligar a máquina para trocar as ferramentas de corte, tá, pessoal? Muito perigoso trocar com a máquina ligada. Não continuar o uso de ferramentas de cortes danificadas ou trincadas e nem tentar consertá-las, né? Por exemplo, soldando as lâminas, tá? Isso daí é muito perigoso. Então, quebrou a lâmina, danificou a lâmina, tem que parar e fazer a troca desse equipamento, tá? Essa parte do equipamento. Referente às vibrações, pessoal, tá? O uso prolongado da máquina pode levar a vários distúrbios aí de circulação sanguínea nas mãos, que a gente chama de doença dos dedos brancos, provocados pela vibração. Então, se você está sentindo o braço formigando, a mão formigando, né, as pontas dos dedos estão brancas, dá um tempo, para um pouquinho. Por isso que eu falei para vocês, né? Encheu lá o tanque da máquina de combustível, acabou o combustível do tanque, dá uma parada, espera a máquina esfriar, dá uma respirada, dá uma descansada e aí depois você volta a fazer suas atividades,
beleza? Pessoal, aqui eu tenho, como eu falei para vocês no começo, eu tenho vários treinamentos em PowerPoint, tá? Vários, ó, tem aqui, ó, dos animais peçonhentos que eu comentei agora. Então, se vocês estiverem precisando de algum treinamento em PowerPoint pronto para conseguir aí, né, agilizar o trabalho de vocês, para que vocês não tenham que parar o que vocês estão fazendo para montar um treinamento, manda um e-mail para mim aí, que eu tenho vários treinamentos em PowerPoint, que são os treinamentos que eu utilizo hoje. E aí você só dá uma editada ou muda alguma coisinha mínima, deixa com a sua cara. Bom, enfim, né? Você vai fazer uma pequena contribuição aqui, vai me ajudar a manter o canal, a produzir mais material, tá? E você vai estar me ajudando muito. E eu também acredito que vou estar ajudando vocês mandando esses treinamentos em PowerPoint, beleza? Então, se você curtiu aí o vídeo, curte aí, comenta, compartilhe na rede social. E se você quiser algum treinamento em PowerPoint meu aí, entre em contato. Beleza, galera? Fui, aquele abraço, fiquem com Deus e vamos pro próximo.